Então vamos aí para as questões. Primeira questão do concurso de diplomacia. Temos o seguinte: em 1975 foi criado o Programa Nacional do Álcool, chamado PROÁLCOOL, que incentivou a produção de etanol anidro e hidratado, além de desenvolver a cogeração de energia por meio do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. O PROÁLCOOL foi consequência do forte impacto na economia nacional, causado pelos dois choques do petróleo em 73 e em 79, respectivamente. Veja só, energia é um tema sempre atual, agricultura também é um tema sempre atual. Ah, professor, mas aí ele não está nem falando em agricultura nem em energia. Está sim, né? Porque se eu falo em etanol, eu estou falando em energia. Eu não estou falando em energia elétrica, em que pese a cana-de-açúcar também contribuir a partir da biomassa, contribuir para a produção de energia elétrica. E aqui eu estou falando também de indústria. Porque, por exemplo, se eu for trabalhar os principais períodos da indústria brasileira no século XX, eu vou pegar a relação a partir de Vargas. Então, Vargas, JK, os militares. E aí eu vou lembrar que os militares estiveram no poder entre 64 e 85. E aqui a questão cita 75. Então, a gente está trabalhando no período dos militares também. Agora, tem um detalhe. Se você leu atentamente, e aí eu chamo bastante atenção para o seguinte: você responder essa questão, né, aí do conforto do seu lar, do seu quarto aí, da sua forma confortável, dá toda uma tranquilidade, né? Inclusive de achar fácil, sempre fácil e tal. Mas quando é você e a prova e você, que o emocional pesa, que o medo pesa, né? As letrinhas vão ficando cada vez menor. Aí a realidade é outra. Então, vamos pensar, né, em explorar as questões, o máximo de assunto possível, até porque o gabarito está aí à disposição, né? Você acha com facilidade. O mais importante aqui não é o gabarito, né? Inclusive, mas essa questão de certo ou errado, a minha prova é ABCDE. Imagine que esse item todo aqui seria uma alternativa da sua prova, seria a letra A da sua prova, né? Primeira questão, letra A. Veja, se eu falo em proálcool, e ele está colocando proálcool tendo surgido em 75, aqui, por mais que eu não saiba em que ano foi que surgiu o proálcool, quando eu leio a questão toda, como é que eu vou chegar à conclusão que o proálcool foi consequência do forte impacto na economia nacional causado pelos dois choques do petróleo? Ele afirma isso. E diz que os dois choques do petróleo aconteceram em 73, que de fato foi, e em 79, que também foi. Então, como é que eu posso dizer que o proálcool foi criado em 75 por causa dos dois choques do petróleo, se o segundo choque do petróleo foi em 79? Estaria antecipando, seria uma questão visionária, né? Essa questão aqui é falsa. De fato existiu o proálcool, de fato foi criado em 79 e foi criado por essas duas situações aí, os choques do petróleo, fazendo com que o preço do barril tivesse uma elevação muito grande. Beleza? Então, questão 1 é uma questão errada. Lembrando que aqui, quando eu falo em proálcool, eu estou falando em energia, mas eu também estou falando de indústria. Por exemplo, a Fiat lançou o primeiro carro movido a álcool, né? E foi lá o Fiat 147. Hoje você pega carros 0 km, você tem um carro flex, mas você não tem um carro que é só movido a álcool. Você não encontra aí saindo das montadoras carro que seja só movido a álcool, não é? Então, primeira questão errada. Vou até colocar aqui no quadro. Primeira questão errada. Não apareceu, professor. Vamos botar mais para cá. Opa. Aqui, professor. Primeira errada. Agora sim.
Segunda questão, vamos nessa. Segunda questão. Mudando um pouco de assunto, vamos para a segunda questão. Os rios do bioma Amazônia apresentam sazonalidade nas precipitações. Existem rios, ou seja, há rios que recebem água do degelo dos Andes e das chuvas, e outros abastecidos pela pluviosidade. O ciclo de inundação e vazante impacta as diversas paisagens que compõem o bioma. Vamos lá. Nosso objetivo é explorar ao máximo os assuntos da questão. Você está trabalhando em bioma. Quem é que faz essa classificação de biomas no Brasil? O IBGE. O IBGE faz essa classificação. Não é? Quais são os biomas para o Brasil? Quais são os biomas que o IBGE classifica o Brasil? Quantos e quais? Eu devo lembrar disso sabendo que são 6 biomas. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas e Caatinga. Ok? Esses são 6 biomas. Efetivamente, essa questão está trabalhando o bioma amazônico. Sazonalidade, ele está dizendo, olha, tem período que chove mais, tem período que chove menos, não está dizendo que não tem chuva. Então, não é exatamente igual em todo o bioma. Será que no bioma amazônico, entre o Pará e o Maranhão, vai ter a mesma quantidade de chuva que o bioma amazônico lá no Amazonas, perto de Roraima? Não, a gente tem uma diferença. Então, está perfeito. Existem rios que recebem água do degelo dos Andes. A água do degelo dos Andes é um regime fluvial do tipo nival, que é derretimento das neves, e das chuvas. Recebe também das chuvas, é plúvio nival. Beleza? Recebe água, derretimento das neves, nival. O único rio no Brasil, basicamente, que recebe água, derretimento das neves, é o rio Amazonas. Plúvio da chuva. Já existem outros nessa mesma bacia que vai ser só a partir da pluviosidade. Então, isso aqui é um item correto. A gente pode ter esse exemplo a partir do rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. Né? E surge como Amazonas a partir da confluência, ou seja, do encontro entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Beleza? Então, segunda questão aqui, questão correta. Questão correta. Como é que está o chat aí? Deixa eu dar uma olhada no chat. Tá tranquilo? Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Vamos lá. Se estiver gostando, dá um like aí. Se não estiver gostando, dá um dislike. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui para bater esse papo aí. Beleza? Então, sigamos. Terceira questão. Terceira questão. Valeu, galera, aí pelo feedback. A terceira questão, mais uma vez o bioma Amazônia em voga, mais uma vez o bioma Amazônia sendo trabalhado. Presta atenção na leitura. O bioma Amazônia tem como elemento natural estruturante, o rio Amazonas e seus afluentes. Olha a pegadinha, olha. Olha, rio Amazonas, Amazônia, Amazonas, bioma Amazônia. Então, quando ele coloca aqui natural estruturante, ele está dizendo, olha, o elemento principal, né,
O elemento sine qua non para a existência do bioma da Amazônia é o rio Amazonas. E ele ainda traz dizendo que é a segunda maior, né, segunda maior bacia hidrográfica em extensão e volume do mundo. Não, não é a segunda não, é a maior mesmo, né? Agora, quem é o elemento estruturante do bioma Amazônia? A floresta latifoliada equatorial. Quem é a floresta latifoliada equatorial? Nada mais é do que a floresta amazônica. Muito cuidado com as palavras, né? Muito cuidado com as palavras. A floresta amazônica está localizada exclusivamente na região norte do país. Essa é uma afirmativa. Outra afirmativa. A floresta amazônica, em sua maior parte, está localizada na região norte do país. Essa segunda afirmativa está correta, né? Estou dizendo em relação à floresta amazônica, tomando como exemplo, tomando como referência o Brasil, né? Então, dentro do Brasil, é interessante que a gente possa verificar essas nuances. Porque a gente sabe que a floresta amazônica também vai estar em outros países. Para a Amazônia brasileira, chamada de Amazônia Legal, temos aí, além da região norte, temos aí o Mato Grosso e o estado do Maranhão também. Então, para a questão 3, item incorreto, item errado, incorreto, porque o elemento estruturante não é o rio Amazonas, e sim a floresta amazônica. Então, item 3, item errado. Beleza, galera? Item 4. O item 4 muda agora um pouco o assunto e vem aqui para a população, vem aqui para território, né? Vem aqui para uma outra temática diferente dos itens anteriores. A colonização, e aí quando a gente fala colonização, a gente está falando em formação territorial, por exemplo, né? A colonização da América Latina tem como traço marcante a incorporação da população indígena, como agente político do processo de ocupação. O colonizador fez isso com a população indígena? Foi. O colonizador incorporou a população indígena como agente político do processo de ocupação. Os portugueses fizeram isso, será? Estou chamando a atenção de vocês para essas questões que foram questões do IADES. Até a 10ª questão aqui são questões do IADES. E, por favor, não tem uma coisa que eu chamo de síndrome da perseguição, de achar que só a sua prova vai ser difícil. A que todo mundo fez foi prova fácil, né? Claro que isso aqui é errado, ó. Qual foi a relação do colonizador com a população indígena? De trucidar, de passar por cima, de querer catequizar, de querer escravizar, era preguiçoso, não ia, na visão do colonizador, né? Não ia pegar o aspecto aqui para ser agente político jamais, não era essa a ideia. Então, 4ª questão aqui, ela é falsa. 4ª questão, ela é falsa. Vamos para a 5ª. Mudando o assunto aí novamente, saindo de colonização para agora uma outra temática que está explícito lá no seu edital, né? Como a gente fez a análise. Pô, muito obrigado, Andréia. Muito obrigado. Galera, vai dando um joinha aí, se estiver achando legal, vai marcando a gente, né? Meu Instagram é Eduardo Prof. Gel, Eduardo Prof. Prof de professor, Gel de geografia, Eduardo Prof. Gel. Vamos nessa, 5ª questão. Na otimização da produção e do processamento de commodities, já vou destacar isso aqui, ó. Commodities.
agrícolas, vou até, deixa eu apagar aqui, vou voltar aqui, veja, vou destacar isso aqui, commodities agrícolas. Vou fazer uma pausa na leitura e dizer o seguinte, o Brasil é um grande produtor de commodities, né? Nós sabemos. A questão está pegando commodities agrícolas. Por que eu estou dando essa ênfase? Para que a gente não se passe e ache que está sendo trabalhadas commodities de maneira geral, né? As commodities de maneira geral. Por quê? Porque você pode ter commodity, e tem commodity, né? Minério de ferro, lá na região norte, né? Minério de ferro, lá em Minas Gerais, petróleo, são commodities, mas não são agrícolas. Aqui está se tratando de commodities agrícolas, beleza? Então, na otimização da produção, né, e do processamento de commodities agrícolas, a infraestrutura e os serviços logísticos, infraestrutura e logística, têm o papel de promover a circulação de produtos nos mercados. Para os agentes econômicos, as ofertas e as demandas por serviços logísticos são imprescindíveis para as articulações socioespaciais do comércio global da soja e seus derivados, inclusive para a economia brasileira. Veja, quando a gente fala em commodities, a gente está falando de uma produção voltada ao mercado externo. Logo, a questão atrelada à infraestrutura e à logística é de fundamental importância, né? Comércio global, olha, ele cita aqui o comércio global. Lembre também que as commodities são produções com baixo valor agregado. Beleza? Esse item aqui está correto. Item perfeito. Um item longo, mas você vai destacando ali as palavras-chave. O pessoal chama hoje em dia, o pessoal que trabalha com o Enem, chama hoje em dia de comando, né? Qual é o comando da questão? Então, você vai dando uma olhada ali, vai destacando as palavras, vai lendo de forma pausada. Porque você começa a ler um item e você já percebe que o item é falso, você tendo a certeza que o item é falso, você não precisa nem ler o resto. Beleza? E aí você ganha tempo. Então, questão 5 aqui, questão correta. Questão 5, questão correta. Sigamos. Questão 6. Mudando um pouco de assunto. E aí, mas eu estou lendo uma questão, aí é um assunto, depois outra questão, outro assunto. E na sua prova sempre vai ser uma sequência de assuntos lógica, vai ter uma sequência lógica sempre de assuntos. Não vai ter. Seu cérebro tem que estar preparado para você começar a ler o item, começar a ler a questão. E digo mais, se tiver texto introdutório na sua questão, pule o texto e vá para o enunciado, ou já vá para as alternativas. Mas muita atenção nessas palavras, incorreto, ou não é correto, ou exceto, a exceção, muita atenção nessas palavras. Então você precisa estar ali, atento, né? Sei que o emocional pesa, o cansaço bate, mas, cara, é guerra e a guerra é você contra você. Não é a sala que vai ter lá 35 pessoas, ou 40 pessoas, ou 20 pessoas. É você e você. Beleza? Então aqui, quando eu digo pule o texto introdutório, é porque você ganha tempo. E nem sempre aquele texto vai ter utilidade para a resolução da questão. Como a gente sabe que muita gente julga a dificuldade da questão pelo tamanho da questão, tem gente que acha que quanto maior a questão, mais difícil é a questão, aí algumas bancas gostam de enxertar algumas coisas ali. Beleza? Questão 6, vamos nessa. A partir da ONU, a temática ambiental ganhou mais visibilidade, distinguindo-se um período até a reunião de Estocolmo,
Tem a reunião lá na Suécia. Em 1972, e outro que seguiu a ele. Correto, correto. Veja só, primeira Revolução Industrial, 1760. Primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, 1972. 212 anos de diferença para ter um início de organização para se pensar no meio ambiente. Outro que seguiu a ele foi em 1992. Foi o que aconteceu em 1992 do ponto de vista ambiental. A chamada Rio 92. Ou Eco 92. Rio 92. 30 anos esse ano, completou em junho, 3 de junho. Completou 30 anos. A Rio 92 foi realizada aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Foi aqui, na Rio 92, que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Beleza? Então aqui, ó, surgiu aqui, 92. Tranquilo? Depois veio a Kyoto, 97. Né? Depois veio Joanesburgo, 2002. Depois veio o Rio, né? Rio mais 20, que foi 2012. Então, lembre que a ONU, só mais a ONU não é trabalha as questões relacionadas à guerra. Não, não é só guerra. Trabalha também, não somente guerra, né? Não somente a questão de paz. E tem um programa da ONU chamado PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Se vocês tiverem Instagram, vocês podem seguir também aí. Beleza? Então, questão 6, questão correta. Questão 6, correta. Sigamos. Questão 7. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Joanice. Sigamos aqui para a questão 7. A questão 7 informa o seguinte. A expansão da fronteira agrícola, vou destacar já esse termo, fronteira agrícola, moderna, é um evento emblemático da dispersão do meio técnico científico informacional. Vou destacar isso aqui também, olha. Meio técnico científico informacional. Bem a cara de um tópico lá do edital, quando pede a relação do meio técnico científico informacional com a agricultura. Tem um tópico explícito para isso. Em parte do território brasileiro, ou seja, a gente não pode generalizar que aconteceu em todo o território, em parte do território. Denomina-se fronteira agrícola moderna as áreas ocupadas a partir da década de 70 por monoculturas intensivas em capital e tecnologia e substituição à vegetação original, principalmente cerrado. Ou seja, estamos falando da região de vocês. Há culturas tradicionais, como campesina, agricultura familiar, e as áreas de pastagens extensivas. Então, fronteira agrícola está ligada a novas áreas de produção agrícola. Novas áreas de produção agrícola. Beleza? E aí perceba que quando ele cita o meio técnico, científico, informacional, quando ele cita monocultura intensiva em capital, essa monocultura intensiva em capital nada mais é do que, olha, uma intensa mecanização. Quando ele cita meio técnico, científico, informacional, olha, o desenvolvimento, a consequência da terceira revolução industrial está inserida, beleza? Está inserida nessa questão. Tranquilo. Então, monocultura, ainda pode lembrar, principalmente da soja, né? Principalmente da soja. Lembra que a região centro-oeste, a região de vocês, é um celeiro agrícola, mas não foi assim por toda a história. Né? Lembre que se produz muita soja, muito milho, muito algodão, né? Muita cana-de-açúcar, mas os solos não foram sempre tão férteis. Precisaram passar por correções. Tivemos a participação da Embrapa num processo de desenvolvimento agrícola do Brasil, em especial
do Centro-Oeste também, beleza? Então, sétima questão, uma questão correta, questão muito boa, que interage o assunto. A gente ainda pode pensar, veja, a região Centro-Oeste hoje é a região menos populosa do Brasil, não é o Norte é a região menos povoada, mas a região Centro-Oeste é a segunda mais urbanizada. A região Centro-Oeste é a segunda em termos de percentual de população urbana. E muito se deve a esse processo de expansão da produção agrícola. Beleza? Sétima questão, questão correta. Sai da frente aqui. Sétima, correta. Seguinte, vamos para a questão 8. Questão 8. A questão 8 diz o seguinte: quanto maior a especialização produtiva do campo e o respectivo conteúdo em ciência e informação, maior será a urbanização e a inter-relação entre campo e cidade. Veja só, aqui ele citou especialização produtiva. Aqui ele citou ciência e informação. Na questão anterior, que foi a mesma banca, a questão anterior citou meio técnico, científico e informacional. Aqui ele não citou meio técnico, científico e informacional. Citou especialização produtiva, que seria o meio, ciência e informação, que seria o científico e informacional. Perceba que ele usou as mesmas palavras, praticamente, os mesmos significados, não a mesma palavra. Beleza? Será maior a urbanização, por quê? Porque irá existir um intenso êxodo rural. Possibilidade de interação entre os assuntos. Foi o que eu bati na tecla com vocês. Item 8 correto. Item 8 correto. Agora, muito cuidado com as palavras. Eu não posso dizer, olha, a mecanização agrícola só promove desemprego. Eu não posso dizer isso. Eu não posso afirmar isso como certo. Que a mecanização agrícola só vai promover o desemprego no campo. Não. Eu não posso afirmar isso como certo. Mas promove o desemprego? Promove. Mas também vai promover o surgimento de empregos com mão de obra especializada. Quantos maquinários ultramodernos aí são manuseados por pessoas com a mão de obra qualificada? Existe. E aqui eu não estou dizendo se é maior ou se é menor essa quantidade. O que eu estou dizendo é que eu não posso generalizar. Olha, o desenvolvimento mecanizado da agricultura só promove o desemprego. Eu não posso dizer isso como certo. Beleza? Questão 8, questão correta. Questão 8, questão correta. Questão 9, vamos lá, questão 9. Mais uma questão aí com a mesma temática, olha só. Mais uma questão com a mesma temática. O meio técnico, científico e informacional estende-se de forma homogênea como manchas ou pontos pelo território brasileiro. E aí, galera? O que é que marcaria nessa aqui? O meio técnico, científico e informacional estende-se de forma homogênea. Homogênea, galera, é igual. É uniforme. Todas as macro-regiões brasileiras, ou seja, todas as 5 macro-regiões brasileiras, possuem mecanização agrícola. Perfeito. Mas não na mesma intensidade. Lembre que o Brasil é um país cheio de contrastes. Contrastes. Lembre que dentro do Brasil existem vários Brasis. Dentro do Brasil existem vários Brasis. Então, nona questão aqui, ó, errada. Muito bem, nona questão errada. 10ª.
10ª questão. A galera foi em cima, né? Forma homogênea não. Maíra colocou aqui. Boa. Foi em cima. Questão 10, vamos nessa. Com uma área superior a 1,2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente aí a quase 4 vezes o tamanho de Goiás, equivalente a 1/4 da extensão territorial brasileira, o Cerrado possui condições topográficas e climáticas favoráveis à agricultura moderna. Falei isso há poucos instantes. Quando ele coloca aqui que o Cerrado possui condições topográficas e climáticas, ele está dizendo que o Cerrado, naturalmente, que o Cerrado por si só, que o Cerrado sem ajuda de ninguém, beleza? Então, isso aqui a gente tem como errado. Eu falei há poucos instantes. A própria Embrapa contribuiu, né, com a melhoria dos solos do Centro-Oeste. Olha a calagem. Né? Olha a calagem, olha a fertilidade. Então, questão 10 aqui, apesar do tamanho, uma questão extremamente simples, mas com informações corretas, né? Ó, 2 estações bem definidas. Tem na área de Cerrado 2 estações bem definidas? Sim. Verão chuvoso e inverno seco. Que normalmente é diferente do que as crianças aprendem quando guri, né? Estações do ano, aí está lá o sol sorridente. Né? O inverno, muito frio e muita chuva. Como se em todo lugar o inverno fosse período de muita chuva, coisa que não é. Um exemplo, o próprio Centro-Oeste, o clima tropical típico, tropical semi-úmido ou simplesmente tropical. Questão 10, errada. Todas essas 10 questões foram questões do IADES. Né? Questões da banca aí do nosso concurso. Vamos aqui, questão 11. Questão 11 foi a questão, agora, a partir da questão 11, foi de um concurso hoje é dia 1º, de 10 dias atrás. É o concurso da Secretaria de Estado da Educação de Pernambuco. É uma questão extremamente nova. Né? Se refere aqui ao tópico 2 do programa. O tópico 2 do programa está relacionado a categorias. Né? Cara, fazer uma revisão do conteúdo de geografia do concurso do estado do Amapá. Amapá, a prova é em outubro ainda, né? Prova em outubro. Vamos nessa, né? Vamos desenrolar isso, vamos pensar nisso aí. É outra banca, né? Se não me engano é FGV, né? Enfim. Vamos nessa. Questão 11. Paisagem se refere a um espaço apropriado, isto é, no qual se estabelece uma relação de posse. Relação de posse por uma comunidade. Isso aqui para paisagem? Negativo. Isso aqui seria essa relação de posse por uma comunidade, por uma pessoa. Isso aqui seria para lugar. Lugar, né? Não seria para paisagem, né? Paisagem, lembrando que temos a chamada paisagem cultural. Cultural, também chamada de humanizada, ou ainda de artificial. Né? E temos também a chamada paisagem natural. Olha aquele tempo lá na casa dos meus avós, no campo, né? O canto dos pássaros, né? O galo cantando de manhã cedo, me lembra aquela paisagem. Oh, essas lembranças dos nossos sentidos traz a paisagem, não é? Mas para essa relação de posse vem lugar. Então, 11ª, ela é falsa. 12ª. 12ª. 11ª, falsa. Essa 12ª está lá relacionada ao tópico, está relacionada ao tópico 16 do conteúdo programático.
do nosso concurso, né? Que é aquela parte de metodologia, de ensino e tal, que eu disse que tem uma relação com a parte de conhecimento pedagógico. Aí, galera, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, errado. Vamos nessa. Dá um joinha aí se estiver gostando, dá essa moralzinha. Ensinar geografia a partir de elementos culturais independe da cultura que os estudantes possuem. Independe. Pô, se eu uso isso que independe, eu crio uma exclusão. E a ideia não é criar exclusão. A ideia é trazer uma inclusão. Como é que eu vou descaracterizar o saber que o aluno já traz? Né? Não posso, não devo. Então, aqui nessa questão 12, a gente tem aqui tópico errado. Beleza? Questão 12, errada. Questão 13. No ensino de geografia, as geotecnologias como ferramentas cartográficas limitam-se a desenvolver habilidades ligadas à construção e interpretação de mapa. A geotecnologia só vai trabalhar com o mapa, você não vai poder fazer análise de mais nada, você não vai poder observar a questão atrelada à produção agrícola, não vai poder observar a questão climática. Não posso marcar isso aqui como correta, né? Então, questão 13, ó, é uma questão falsa. Olha a palavra, limitam-se, né? Limitam-se. Questão 13, falsa. Questão 14. Vamos nessa, sobre comércio, está no nosso programa também, comércio, questão 14. O comércio internacional tem a divisão internacional do trabalho como alicerce, ou seja, como base da equidade produtiva. Equidade produtiva? O comércio internacional vai ter essa equidade produtiva? Será que Serra Leoa produz a mesma quantidade em termos de valor de produção, em termos de qualidade de produto que o Brasil, por exemplo? Será que é uma equidade? Equidade é igual. Equidade significa igual. Claro que isso aqui é diferente. Claro que essa questão 14 é uma questão equivocada. Perceba que a gente vai nas palavras-chave. Questão 14 aqui, falsa. A gente vai exatamente ali na palavra que transforma a questão em falsa. Beleza? Questão 15. Vamos aqui na questão 15. Chegando aqui o nosso horário, vamos nessa. Questão 15. No Brasil, a conjuntura do crescimento econômico varguista esteve desvinculada da Segunda Guerra Mundial. Já marco como falso aqui, eu não vou nem ler o resto. Como é que eu vou dizer que Vargas esteve desvinculada da Segunda Guerra Mundial? Não posso dizer isso porque em Vargas eu devo lembrar do período da substituição das importações. Ok? Então já marco isso como falso. Teve vinculada sim. Então, questão 15, falsa. Questão 16. Questão 16. Questão 15, falsa. Questão 16. A ação antrópica é a ação da humanidade, ação do humano. A ação antrópica nos diversos ecossistemas naturais tem sido lenta e com direção previsível. Tem sido lenta de forma alguma. Tem sido rápida. Crescimento econômico. Então, ó, questão 16 aqui, falso. Nos diversos ecossistemas naturais. Ele não está explicitando um ecossistema. Isso é no geral. Beleza? Questão 16, falso. Volto a dizer, da questão 11 em diante, todas são questões de 10 dias atrás do concurso lá da Secretaria de Educação
de Pernambuco. A prova está disponível no site. Questão 17. Questão 17, ó. Questão ligada a vocês aí, galera. O Cerrado é o bioma que tem sido menos devastado. Ó, tem sido menos devastado. Eu já marco como falso aqui, né? Em decorrência das dificuldades de sua ocupação, principalmente para projetos agrícolas que necessitam solos férteis. Ó, Cerrado tem sido menos devastado. É só lembrar aí do agronegócio, né? Questão 17, ela é falsa. Questão 18. Questão 17, falsa. Questão 18. A questão 18 diz o seguinte: o desmatamento histórico da Mata Atlântica representa perda de uma cobertura vegetal de característica homogênea que cobria extensa faixa do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Desmatamento histórico da Mata Atlântica, a gente já vai lembrar aqui, chegada dos portugueses, né? Desde a chegada dos portugueses. Mas eu vou dizer que a Mata Atlântica tem uma característica de ser homogênea? Não. A Mata Atlântica, ela é heterogênea. Então, ó, questão 18 aqui, errada. Questão 18 errada. É isso que eu chamo a atenção. Uma palavra pode fazer com que o item esteja errado. Beleza, galera? Então, ó. Opa. Questão 18 foi a última questão errada. Eu chamo aqui para mim. Está aqui o gabarito, nosso gabarito. Né? Qualquer coisa vocês dão aí uma pausa e olham o gabarito. Beleza? Já saí da frente, que eu tomo quase o quadro todo. Obrigado pela presença aí de todos. Obrigado pela participação. Dá um feedback aí. Dá o joinha. E fiquem aí em paz, bons estudos. E a gente segue. Meu Instagram é Eduardo Prof. Gel. Eduardo Prof. Gel. Valeu, galera. Boa noite. Fiquem em paz.